E o JA começa falando da prisão de um padre suspeito de pedofilia em São Francisco do Sul. A notícia deixou a comunidade em choque nos últimos dias e a nós também. Ninguém desconfiava que o homem, querido por todos e que vivia cercado de crianças, poderia estar abusando delas. Uma comunidade arrasada. Meu Deus, por que aconteceu isso aqui com o padre? Porque ele era uma pessoa tão boa e ergueu a nossa igreja e tudo. O que aconteceu com ele? Que fraqueza que deu nesse padre fazer uma coisa dessa. Ainda mais fiquei mais abismada por causa que é com criança, né? Que ninguém esperava isso aí dele, né? Então o padre Marcos não veio nem para mandar e nem para ser mandado. O padre veio para servir. Ninguém esperava porque o padre Marcos Roberto Ferreira conhecia muito bem cada morador do bairro Sandra Regina, interior de São Francisco do Sul. Era como se fizesse parte das famílias. Ele vinha à nossa casa, ele tomava café, ele almoçava, ele jantava aqui, ele vinha passear aos domingos. Nossa, nós tínhamos ele assim como uma pessoa da família mesmo e nós o amávamos de todo o coração. O padre ainda estava no começo da carreira. Ele foi ordenado em 2011 e logo em seguida enviado a Mafra, no Planalto Norte do estado, onde trabalhou cerca de um ano. Aqui em São Francisco do Sul, o padre esteve à frente da paróquia Santa Paulina por quase 5 anos. Ele era considerado um exemplo pela comunidade. Ganhou confiança por ter melhorado a estrutura da igreja, construiu calçadas e muros, instalou ar-condicionado. Ele também tinha facilidade de reunir a vizinhança em celebrações. A vice-presidente da Associação de Moradores conta que o padre vivia cercado de crianças, principalmente meninos. Ele saía muito com as crianças, a gente convidava ele para ir almoçar na casa das minhas colegas lá. Ele levava a piazada, sempre contente, sempre alegre. Essa mulher, mãe de um adolescente que teria sido vítima do padre, conta que eram frequentes os convites do religioso para que os meninos fossem passear com ele. Teve uma vez que ele convidou o nosso filho para passar uma semana com ele em São João do Itaperiú. Falei, nossa, jamais eu vou deixar o meu filho viajar com alguém até para outra cidade e ficar uma semana, né? E ele insistiu nisso umas 3, 4 vezes. Com o tempo, o padre Marcos conquistou a confiança dos pais e os passeios se tornaram frequentes. Em abril, ele foi transferido para essa igreja, no distrito de Piraberaba, em Joinville. Mesmo assim, mantinha contato com os moradores de São Francisco do Sul. 5 meninos foram convidados a passar um fim de semana na casa paroquial. Esse adolescente, de 13 anos, conta que o clima nos primeiros dias era de diversão. O padre começou a apresentar a casa dele para nós. Daí ele foi mostrando os quartos que a gente ia dormir. E depois fizemos um café e comemos. Daí, depois que saímos da mesa de janta, fomos assistir um filme. Segundo o adolescente, o padre dormiu num quarto separado dos meninos. No domingo, 3 amigos voltaram para casa, mas ele e outro garoto ficaram para mais uma noite. Segundo ele, por insistência do padre, que teria convidado para dormir no mesmo quarto. Ele falou que que a cama era bem grande, daí ele dormiu no meio, meu amigo do lado direito dele e eu do lado esquerdo. Enquanto o amigo dormia, ele tentava pegar no sono. Nesse momento, o adolescente conta que foi surpreendido e abusado pelo padre. Daí no meio da noite ele falou que ele começou a lamber minha orelha. Achei isso muito estranho, porque... Mas de qualquer forma eu achei que era algum tipo de carinho, ou algo do tipo. E logo depois eu tirei a orelha, porque eu achava que aquela era chata, eu não gostava que ele ficasse fazendo aquilo. Depois eu tirei a orelha e... Tá, daí passou uns 10 minutos. Ele começou a me alisar, me abraçar, daí ele tava passando a mão na minha barriga, daí ele tentou mexer no meu pênis e eu tirei a mão dele. Ele tentou mexer de novo e eu tirei a mão dele. Terceira vez ele fez força e eu não consegui tirar a mão dele. E ele ficou me masturbando por uns 2, 1 minuto, não sei, até 3, não sei. Porque eu tava tentando fazer força pra tirar a mão dele. E logo depois eu me virei com o corpo pro lado pra ele parar de mexer no meu pênis.
Daí, depois disso, eu falei que eu precisava ir no banheiro. E sim, ele veio, foi com o celular. Nos dias seguintes, outros pais passaram a desconfiar que o padre também pudesse ter cometido abuso contra os filhos. Essa mulher, mãe de uma possível vítima, conta o que o menino revelou. E daí sim que ele contou que tinha algumas brincadeiras que ele achava estranha, que ele não gostava, não se sentia confortável, que era do padre querer ficar pegando no pênis, mas como se fosse uma brincadeira, perguntando o tamanho do pênis dele, de quem tinha um pênis maior, esse tipo de coisa que ele costumava fazer. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Francisco do Sul. 5 meninos já prestaram depoimento. A única coisa que não há ainda prova de que tenha acontecido é a conjunção carnal. Os demais atos libidinosos, que antigamente eram tratados como atentado violento ao pudor, mas que hoje também são tratados todos como estupro, no caso estupro de vulnerável, são esses os atos praticados pelo padre. O padre Marcos continua preso temporariamente. A Diocese de Joinville, assim que soube do caso, decretou a suspensão das atividades dele e abriu um processo de investigação interna para apurar o caso. Se as denúncias se confirmarem, o religioso deixará a igreja. Para o delegado, é possível que haja mais vítimas. Considerando o modo com que o padre atuava, considerando o tempo que ele trabalhou aqui em São Francisco do Sul e o tempo em que essas denúncias retornam, né, desde 2015 pelo menos, e a quantidade de crianças com que ele lidava, não é difícil para nós acreditarmos que possa sim haver novas vítimas, no caso, antigas vítimas que ainda não foram ouvidas aqui na delegacia de polícia. É muito importante que, se existir uma criança ou uma família que tenha alguma criança, jovem, adolescente que tenha passado por essa situação junto com esse indivíduo, o Marcos, que procure a Polícia Civil de São Francisco do Sul, da nossa delegacia, para que possa ser trazido aos autos, trazido à justiça, na sua plenitude. Mas quem tem filho sabe o que eu estou falando, a dor que a gente está passando, tudo que a gente sentiu. Quem é pai e mãe sabe disso. Eu fico imaginando quanto ele já não fez contra as crianças. Eu quero continuar frequentando a igreja como se nada tivesse acontecido, encarar isso e bola pra frente. O advogado do padre Marcos Roberto Ferreira já pediu a revogação da prisão temporária. Ele disse que existem, abre aspas, fortes fundamentos para que o padre Marcos seja colocado imediatamente em liberdade, fecha aspas, mas não quis explicar que fundamentos são. Segundo o advogado, isso só será revelado à justiça.